e vidas sejam impactadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Usa o Teu Filho, Senhor Jesus, poderosamente nessa noite, ó Pai, e que as vidas sejam libertas para a glória do Teu nome, é que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Convido os irmãos a abrir a Bíblia, Atos do Apóstolo, capítulo 6. Amém? Nos diz a palavra: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedeciam à fé. Amém? Podeis tomar os seus assentos. Lucas, ele narrando Atos do Apóstolo, e traz estas realidades da igreja primitiva, esta igreja que ela inicia ali após a ressurreição de Jesus, mas a dispensação da graça ela inicia no batismo de Jesus, quando ele desce ao Jordão, e por 3 anos e meio ele anuncia o evangelho do reino e opera milagres, levanta seus discípulos e finaliza na sua última Páscoa a ceia do Senhor. E após isso, ele, como já estava designado antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus estava já preparado desde antes da fundação do mundo, assim como ele preparou ali o carneiro para substituir Isaac, assim como ele preparou a arca para salvar o mundo antigo, e apenas Noé e a sua família foram salvos, assim como ele levantou Abrão e fez promessa, assim como ele levantou após Abrão, a sua posteridade seria após Isaac, fez promessa a Isaac, fez promessa a Jacó, fez promessa a José, fez promessa a Moisés, fez promessa a Josué, fez promessa aos juízes, fez promessa aos reis,
fez promessa aos profetas e assim se cumpriu. Ele, o Salvador de toda a humanidade. E após a sua morte, ali naquela cruz, e a sua ressurreição, então ele continua com seus discípulos por 40 dias, instruindo, curando, trabalhando sobre os seus discípulos. E após 40 dias ele é elevado aos céus. Mas eles instruem os seus discípulos a importância de ser cheio do Espírito Santo, porque quando ele inicia o seu ministério, o próprio João, que está batizando, Batista, ele vai dizer: não sou eu, né? Eu vim para batizar com água, mas após mim tem um que não sou digno nem de amarrar sua sandália. Este batizará com o Espírito Santo, com fogo. Esse Jesus. Então ele instrui nas suas últimas instruções, em Lucas, ele vai falar aos seus discípulos a importância de ser revestido e a importância de ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para que pudessem ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E passando-se 10 dias, a promessa ela se cumpriu. Essa promessa ela se cumpriu nesse período, desses 10 dias que eles estão buscando. Os céus estão em festa, porque Jesus, ele é elevado aos céus e ali é recebido com um cortejo que se encontra quando você lê o Salmo 24, essa entrada de Jesus, assim como antes da sua morte, ele entra montado num jumentinho, ali em Jerusalém, e canta Hosana. Agora, ele cumprindo a sua missão, ele foi elevado ao céu, seus discípulos obedecem, está ali buscando a sua presença, e Jesus está sendo ali honrado. Salmo 24, que vai nos dizer: a partir do verso 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E os versos 7 aos versos 10 vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Mas assim como ele fez promessa aos seus discípulos, que ele ia para o Pai, na sua oração, João 16, ele vai falar também sobre o envio do Consolador, o envio do Espírito Santo, que não vos deixaria órfãos. Quando ele finaliza Mateus capítulo 28 e versículos de números 18, ele vai falar que todo o poder foi lhe dado a ele,
Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, ele vai dizer que foi-lhe dado um nome sobre todos os nomes, nome sobre todos os nomes, ao qual todos os joelhos deveriam prostrar diante dele. E esse Jesus que fez todas essas promessas, aqui estão os seus discípulos, que após ser cheio do Espírito Santo, Pedro anuncia esta palavra com ousadia, e aquele povo, aquelas nações que estavam reunidas, elas ali foram impactadas pelo poder da palavra, e ali se renderam aproximadamente 3.000 pessoas, e eles continuaram realizando a obra do Senhor. No capítulo 3 ele sobe ao templo chamado Formosa para orar, e ali está um paralítico que sempre estava na porta do templo, tinha o conhecimento de tudo quanto ocorria no templo, mas não entrava, havia um impedimento dele entrar naquele templo. Mas esses homens que recebeu a ordem de Jesus e que foram cheios do Espírito Santo, agora, quando ele é indagado por aquele homem a respeito de algumas moedas, eles então diz que não tem prata, não tem ouro, mas o que eles têm, eles o dá. E ali pede aquele homem que em nome de Jesus Cristo levanta, e pega na sua mão, e aquele homem ele se levanta. Aquele homem agora começa a saltar, que os seus pés eram aleijados, e ali se endireita, e aquele homem agora que teve um bom período na porta do templo. E quando nós refletimos na vida desse homem, quantas pessoas, irmãos, que alguma coisa tem impedido ele entrar ao trono da graça. Este Deus que nos amou de aos dias de hoje, qual são a multidão de pessoas que está na porta do templo, dia após dia, ano após ano, e não consegue desfrutar daquilo que Deus tem. Mas através daqueles dois homens, cheios do Espírito Santo e com ousadia, eles operou pelo poder de Jesus sobre a vida dele, e aquele homem se desprendeu da sua deficiência, e entrou de uma vez por todas adorando, glorificando o nome do Senhor. E o resultado disso, qual é o resultado de nós adorarmos a Deus? Qual é o resultado de nós não ficarmos na porta, mas entrar ao templo com ousadia para adorar o nome do Senhor? O resultado é o que ocorreu. Quase 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor, e a igreja começou a crescer. As perseguições e a importância que nós não podemos contentar-nos com a palavra crente, porque existe muito crente, mas que está sentado à porta do templo. Nós precisamos nos preocupar se somos discípulos. Discípulos é diferente de crente. Discípulos é aquele que põe em prática o que aprendeu do seu mestre. Tiago vai falar que crente até Satanás é. Nós precisamos analisarmos em nossas vidas se verdadeiramente nós somos crentes ou somos discípulos. Porque aqui está falando de um grande número de discípulos, de pessoas que não estavam se importando com a perseguição, mas estavam no intuito de pôr em prática o que aprendeu com
o mestre. E nós olhamos que houve uma murmuração dos gregos, porque Israel, pela sua desobediência, eles enfrentaram muitos cativeiros e foram se espalhando. Tanto é a prova em Atos 2, que estava reunido praticamente 16 nações. Essas nações que estavam reunidas ali não eram pessoas oriundas daquela nação, mas eram judeus que pelas suas rebeldias foram seus pais levados aos cativeiros e ficaram estabelecidos nesses países, e que vinha pelo menos uma vez no ano para oferecer o seu culto a Deus. E esses gregos que estão dizendo aqui, não é, neste momento ainda não tinha ocorrido, o evangelho não tinha sido levado ainda aos gentios, mas eram judeus que viviam e que estavam estabelecidos na Grécia. Eles começam a murmurar, porque começa a crescer a obra, e eles começam a murmurar contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E rapidamente os discípulos, agora apóstolos, convoca a multidão dos discípulos. Você analisa que a Bíblia está falando desse povo agora discípulos, e é o que a nossa irmã Liane falou. Aquela mulher que foi impactada naquele culto missionário que Jesus realizou ali, e ele não tinha ainda pago a dívida da humanidade, mas ela foi revelada a ela, assim como a Bartimeu, que era o Messias. E aquela mulher que estava no horário errado de pegar água naquele poço, por ser ela rejeitada naquela região, agora que essa mulher tem um encontro, que bebe a água que jorra para a vida eterna, essa mulher perdeu o preconceito, essa mulher perdeu o ressentimento, essa mulher deixou a sua vida passada para trás, porque ela deixou até o seu cântaro e foi à cidade como discípula e anunciou. Essa mulher, ela fez algo que nem os discípulos de Jesus antes da morte conseguiu fazer. Essa mulher, ela cooperou, assim como Jesus cooperou em Samaria para o diácono Filipe, mais tarde no capítulo 8, porque ela entendeu. E estamos num culto de conscientização missionária. O que eu sou? Um crente? O que você é? Apenas um crente? Ou é discípulo de Jesus? Ou acatou quando ele nos escolheu e ordenou numa ordem imperativa: ide por todo o mundo, ide por todas as pessoas e anuncia. O que crê e for batizado será salvo. Aonde estamos enquadrados, irmãos? Somos os que estão sentados à porta do templo? Somos meramente crente no intuito só de beneficiar a nossa vida e chegando no céu tá bom? Ou verdadeiramente estamos pondo em prática o que o mestre nos ensinou? Estamos pondo em prática o que a palavra nos orienta, para que nós possamos verdadeiramente cumprir este ide, nesse grande desafio, o maior desafio de todos os tempos. De todos os tempos está no século 21, porque nunca houve uma multidão de pessoas como está no nosso período, no final do século 20, nunca houve. A população sempre ela foi reduzida, de motivo de pestilência, motivos de guerras, e guerras e guerras. Mas os dias que estamos rodeados de uma multidão de pessoas
que estão caminhando de passos largos à condenação eterna. E o Senhor, em meio a esse grande desafio, Ele tem chamado discípulos, Ele tem nos escolhido, para que ponhamos em prática. Aqui está essa igreja, sendo desafiada, o primeiro desafio. Mas esses homens que lideravam, eles usaram de sabedoria. Eles usaram de sabedoria, porque eles convocam a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Nós estamos caminhando para um período, se Jesus não ter misericórdia e não enviar um avivamento, nós estamos caminhando para um período de apostasia, assim como ocorreu na Europa, assim como ocorreu no Oriente Médio, lá nos primeiros séculos, assim como ocorreu nos Estados Unidos. O Brasil está correndo risco, pelo fato do quê? Pelo fato que não estão priorizando a palavra de Deus. Os louvores não têm contextos bíblicos. A maior parte das mensagens pregadas nos púlpitos são voltadas ao homem, ao ego, porque o Senhor está me mostrando, estou vendo uma chave, estou vendo uma escritura, estou vendo uma porta aberta. Mas esses homens, quando foram criticados, contestados, eles tomaram uma posição, e até mesmo nessa posição, para servir a mesa, a realidade e a importância, que é a obra de Deus, que foi necessário escolher homens, 7 varões, de boa reputação, mas ainda tendo reputação, é necessário ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para servir a mesa, para tomar conta de carro, para passar pano no chão, para distribuir alimentos. Mas era necessário ser cheio do Espírito Santo, porque qual era a prioridade? Qual é a prioridade dos obreiros, do pastor? Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque murmuração, irmãos, nunca foi bom e nunca vai ser. Aquele que murmura contra a liderança, ele faz a obra parar. Nunca foi bom. Mas os discípulos, aqui, os apóstolos, eles utilizaram, direcionado pelo Espírito Santo, e amenizou. Porque Miriam, uma profetisa, ela murmurou contra seu irmão líder, Moisés, e fez 3,5 milhões de pessoas parar. Porque o que fazia aquele povo mover era a nuvem ou a coluna. Mas de noite eles não andavam, mas de dia. Quando a nuvem movia, então eles sabiam que Deus estava falando assim: vamos caminhar umas léguas. E a atitude da murmuração de Miriam e a concordância de Arão, que é outro perigo, que é outro travamento, que é outra circunstância que traz prejuízo para o que está inserido na murmuração e para o que escuta e fica quieto ou concorda, e prejuízo para a obra. Com essa brincadeirinha de Miriam, que o Senhor colocou lepra nela, ficou 7 dias o povo parado. Tanto é que, segundo um estudioso, eles entraram
na terra prometida com 40 anos e 7 dias. Inserida essa murmuração da Miriam. E aqui está agora esse povo aqui murmurando, mas os discípulos, eles não tiraram o foco. E mandou escolher entre, eram muitos discípulos, muitos. Agora escolheu 7 discípulos, porque eles estavam no foco, eles tinham convicção, que eles oraram 10 dias, Pedro tinha essa convicção, nós oramos 10 dias, fomos revestidos do poder, mas só um momento de 5 minutos que expôs ou explanou o texto de Joel, rendeu-se aos pés de Jesus, 3.000 almas, só pelo fato de nós subirmos ao templo e depararmos com aquele homem, e quando nós declaramos aquele homem, e Pedro com João, fitando o olho nele, disse: olha para nós, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ele disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés, tornozelos, se afirmaram. Esse nome tem poder, a palavra tem poder, porque a palavra, nós temos ela impressa em nossas mãos, mas a palavra que não envelhece, a palavra viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 cortes, que vai até a divisão da alma, do espírito, junta e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções de corações. Ela está no céu. Passarás os céus e a terra, mas esta palavra não há de passar. Então ela tem poder, ela tem poder. Então foram separados esses homens, e quando foram separados, aqui está Estevão, e nós vemos que tem uma diferença na vida de Estevão aqui na escrita de Lucas. Homem cheio, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí vai continuar dizendo: e Filipe, que se tornou mais tarde um evangelista. Nem sei se deu tempo aqui de separar Filipe para evangelista, mas o ministério da vida dele era de evangelista. Não sei se deu tempo não. Filipe, Prócoro, Nicanor, Etimão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Desse grupo aqui, o que vai destacar é registrado na Sagrada Escritura, Estevão. Logo no capítulo 7, nós vemos o destaque de Estevão. Este que está para servir a mesa, mas era